Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo, uma conversa, uma reflexão no canal Brasil Pensa. Hoje nós vamos falar sobre um artigo, mais um artigo, né, do Josinei Alves Souza. Ele provavelmente já com doutorado, ele era doutorando em 2016. E nós, no comentário anterior, nós havíamos conversado sobre esse artigo aqui que ele coloca. Ele vai falar aqui, depois aqui. A partir de uma perspectiva filosófica, o artigo Os Matemáticos da Evolução, Souza 2016, tratou desse assunto com detalhes históricos. Em linhas gerais, os matemáticos apresentaram argumentos contundentes sobre a inviabilidade matemática de se produzir complexidade por meio de processos aleatórios de seleção natural, com o parecer de que o neodarwinismo não era matematicamente defensável. O que é importante nós pensarmos aqui? Não tem como, nenhum estudo científico consegue ser realmente científico se ele não trabalhar com algum tipo de lógica, com alguma lógica. Eu costumo contar essa história, né, essa fábula, né? Que um grupo de pessoas, um grupo de cientistas vai fazer um experimento. Então, eles pegam uma aranha e vão tirando gradualmente uma pata. Tira uma pata, a aranha continua andando, tira outra pata, a aranha continua... Mas cada vez, a cada pata que eles vão retirando, ela vai tendo mais dificuldades para se locomover. Até que eles tiram todas as patas da aranha e ela não consegue mais ali se locomover, fica praticamente ali sem conseguir fazer nada. Só que assim, a cada pata que eles retiram, eles fazem um som. Eles condicionaram a aranha, vamos supor que eles tivessem condicionado a aranha para caminhar na medida que ela ouvisse o som. E chega um determinado momento, quando eles retiram algumas patas, e aí eles fazem o som, e aí à medida que eles vão tirando a pata, ela vai se locomovendo com mais dificuldade. Até que eles retiram a última pata, e aí ela não consegue se mover para lugar algum. Esse experimento, ele foi científico, ele fez uma análise e se essa análise for reproduzida, os resultados vão ser os mesmos. Só que, agora preste atenção na conclusão. Eles concluem que a aranha, quando perde todas as patas, perde a sua capacidade auditiva, ela fica surda. Então, você imagina o seguinte: eu não posso dizer que esse experimento, que um artigo que coloque isso, ele seja científico. Por quê? Porque o experimento em si, ele pode ter sido científico. Nós vamos ver que em alguns aspectos, nós vamos falar sobre o artigo não é do Zostak, né? Só acho que ele é o segundo autor ali, e tem o primeiro autor, mas geralmente ele é o mais conhecido, né? E nós vamos ver que muitas vezes aquilo que é taxado de academia, porque é um artigo científico, muitas vezes os próprios experimentos que são relatados ali, eles não são necessariamente científicos, no sentido de que eles não ocorrem exatamente da maneira que é falado. E também muitas vezes as conclusões que se tira desses artigos, elas não batem com as premissas. Então, nós precisamos ter isso em mente. E ele falou aqui a partir de uma perspectiva filosófica, mas não foi só uma perspectiva filosófica. Os matemáticos, eles não apenas filosofaram. Se você olhar o artigo de 2016, que ele publicou na revista Reveletel, que é da PUC, se eu não me engano, que tem um aspecto teológico ali, mas faz várias abordagens, e lá ele foi bastante enfático no que ele colocou falas bastante enfáticas, e ele coloca aqui a inviabilidade matemática de se produzir complexidade por meio de processos aleatórios de seleção natural. E aí aqui nesse artigo, nós vamos verificar algumas particularidades que podem ter modificado um pouco a liberdade acadêmica desse matemático, né, que ele é professor de uma universidade estadual, etc. Né? Então, vamos aqui, olha. Os matemáticos propõem caminhos alternativos
por coevolução mútua, metabiologia ou design. Coevolução mútua, metabiologia ou design. Pelo menos ele teve a coragem de colocar isso, olha. Os matemáticos propõem caminhos alternativos, dentre eles, né, está o design, ou entre eles, né, está o design. E aí, ele coloca o interesse dos matemáticos pela teoria evolucionária. Se você quiser o artigo inteiro, deixa eu só, né, tá aqui. Olha, esse é um complemento que ele faz, né, o primeiro foi em 2016, que é os matemáticos da evolução. Aqui ele faz um complemento que é complexidade especificada. Complexidade especificada. Essa é a diferença desse para o outro, né? Então, ele fala, o interesse dos matemáticos pela teoria evolucionária é voltado principalmente para a possibilidade de uma formalização da seleção natural, baseada em um algoritmo evolutivo, que utiliza um processo matematicamente descritivo de tentativa e erro para produzir complexidade. Então, o que eles querem? A intenção deles é uma simulação, lembrando que a simulação, muitas vezes, pelos próprios pressupostos que ela assume, muitas vezes ela não vai ter um equivalente no mundo dos fatos, porque simplesmente muitas coisas que são assumidas ali não existem no mundo fático e não vão ser provadas. Então, assim, admitir, por isso que algumas pessoas estão colocando assim, probabilidade, os criacionistas ou os adeptos do design inteligente, eles não entendem que por probabilidade condicional se torna possível. Assim, o que eu entendo numa fala dessa é que basicamente eles estão dizendo assim, se nós simplesmente assumirmos que o impossível aconteceu, o restante se torna possível. Né? Então é meio óbvio, né? Se eu admitir que toda vez que eu tiver uma improbabilidade ali em um determinado ponto, eu simplesmente admitir que aquilo aconteceu, e aí eu me livro das improbabilidades, né? Mas de forma artificial. Então eu não sei se é isso que essas pessoas colocam, né? Porque eu particularmente eu tenho ignorância em muitos pontos, aqui eu estou colocando como leigo, né? Mas vamos verificar o que eles falam aqui, ó. Algoritmo evolutivo, processo matematicamente descritível, tentativa e erro para produzir complexidade. Então esses são os pontos que ele está abordando aqui. De forma geral, os matemáticos estimam que o mecanismo darwiniano seria viável somente se hipóteses muito especiais fossem assumidas. Esse é um outro ponto também que é muito importante. Veja, eu preciso assumir determinadas coisas. Olha só. Viável somente se hipóteses muito especiais fossem assumidas. E esse é um ponto muito importante. Assumidas. Eu preciso assumir determinadas coisas. No artigo do Zostak, que eles falam, depois nós vamos, em outro momento nós vamos conversar sobre ele, eu vou falar como leigo também no aspecto da química, mas nós vamos ver quantas vezes ele usa esse aspecto, assumindo, assumimos, poderia, usa verbos de forma assim, olha, quem sabe isso pode ter acontecido, usa palavras que dizem assim, nós não estamos determinando que isso aconteceu, nós estamos assumindo. Então, veja, nós não podemos dizer que isso é um fato, nós estamos dizendo simplesmente assim, assumindo-se uma série de singularidades, por exemplo, então isso vai acontecer. Então, isso é importante, ou seja, o que ele está colocando aqui é que os matemáticos entenderam que precisava assumir hipóteses muito especiais, ou seja, fatos, assim, situações muito específicas precisariam ter ocorrido que não existem no mundo observável hoje, né? E aí ele fala, a partir de uma perspectiva filosófica, o artigo Matemática da Evolução tratou desse assunto. Na realidade, não foi só de uma perspectiva filosófica. Quando você aponta improbabilidades matemáticas para alguma coisa, você está falando de aspecto científico também. Então não é só o aspecto filosófico. Mas o aspecto filosófico, vamos até assim, o aspecto lógico das coisas, ele é necessário. Toda vez que eu faço um experimento, toda vez que eu enxergo um fato acontecendo, a minha interpretação do fato ela vai ser filosófica. Ela não vai ser de todo científica, a não ser que eu admita a lógica como um processo científico. E aí eu estou dizendo, a ciência lógica, no caso, a lógica em si, ela faz parte da ciência. Então, uma lógica correta vai me levar à interpretação correta, assim como no caso da fábula da aranha aqui, né?
E uma perspectiva errada vai me levar para uma conclusão errada. Não, uma lógica errada vai me levar para conclusões erradas dos fatos, né? Nós já lemos aqui, né? Então, ou seja, o que eles concluíram no estudo anterior? Ele apontou que vários matemáticos deram o parecer de que o neodarwinismo não era matematicamente defensável. Eles apontaram que o neodarwinismo não era matematicamente defensável. O encontro no Instituto Wistar causou um enorme impacto no meio científico. Estudos estatísticos de probabilidade e construções de algoritmos evolutivos se tornaram muito comuns, aqui seria no plural, né? Se tornaram muito comuns. Que de certa forma contribuiu, eu entendo assim, né? Comuns. O que de certa forma contribuiu significativamente com a teoria evolucionária. Então veja aqui, contribuiu de que forma, né? Vamos ver se ele aponta alguma coisa aqui. Fred Hoyle e John Lennox são exemplos notáveis desses matemáticos que analisaram os estudos evolucionistas subsequentes à conferência na Filadélfia. Eles foram unânimes em defender que a vida e as espécies de seres viventes não surgiram por meio de processos aleatórios. Não surgiram por meio de processos aleatórios. Então ele é muito enfático aqui ao dizer, olha, não, eles foram unânimes em defender que não surgiram por meio de processos aleatórios. Então esse é um ponto importante, né? Em resposta ao montante de pareceres desfavoráveis, o que aconteceu? Os darwinistas reconheceram a impossibilidade de o acaso gerar a vida, mas defenderam que a seleção natural em si, envolvia outros aspectos, como a necessidade, a mutação, a deriva genética e outros parâmetros relacionados, o que determinou um significativo aperfeiçoamento na teoria evolucionária. Eu não sei se isso vai caminhar para isso, mas tem caminhado para uma espécie de evolução guiada, uma seleção natural guiada, né? Que, a meu ver, só faria sentido se houvesse uma mente inteligente planejando isso, ainda que não existe nenhum elemento que satisfaça essa condição. Mesmo numa evolução guiada, de demonstrar que a não vida gerou a vida por processos como eles apresentam, né, que estão querendo às vezes fugir da questão do aleatório, né? Mas assim me parece uma seleção natural aí inteligente, né? Então, mas mesmo assim, né, na realidade observável que nós temos, isso não existe, né? Pelo menos não parece existir essa questão. Então, é mais um ato de fé, não é nem um ato filosófico, né? Mas, de qualquer forma, ele diz que assim, o simples fato deles defenderem que houve necessidade, mutação, deriva genética, isso determinou um aperfeiçoamento na teoria evolucionária. Vamos ver como isso foi apresentado, se isso permite realmente concluir, né? Os matemáticos alertaram sobre a possibilidade de pequenas variações tipográficas gerarem confusões ou incompreensibilidade. Ele está comentando aqui, né, que esse encontro gerou tudo isso, né? Os matemáticos alertaram sobre a possibilidade de pequenas variações tipográficas gerarem confusões ou incompreensibilidade, sendo expressamente inconveniente basear a evolução em mutações genéticas. Evidentemente, a seleção natural necessita da vida pré-existente para funcionar, ficando assim limitada pelo enigma da origem da vida. Então, isso já foi apontado. Ó. Por que enigma da origem da vida? Porque é tão improvável isso, né, como é propagado, que eles não tiveram outra forma de apontar isso. Sobre isso, os matemáticos concluíram que processos naturais são bons para transmitir informação. Eu não sei até que ponto, assim, podemos considerar que são bons, mas não o suficiente para apontar o que a teoria evolutiva aponta, de você sair de um organismo menos complexo até chegar em um organismo bem mais complexo, até chegar no ser humano, nos primatas, nos mamíferos em geral, os répteis, etc., né? As aves. Mas são incapazes de gerar informação. Então eles falam assim, olha, mesmo aqueles que admitem que eles são bons para transmitir informação, são incapazes de gerar informação. Então é exatamente isso. Olha, a variabilidade biológica, ela é perfeitamente possível, porque os processos naturais, eles permitem a transmissão de informação. Então, o que é a variabilidade biológica normal? Ela é basicamente dizer assim, olha,
Os organismos, eles possuem capacidade de variação, mas eles não são... os processos naturais não são capazes de gerar informação. Ou seja, um organismo menos complexo e, de repente, é gerada uma informação lá para gerar algo mais complexo. E assim sucessivamente, né? Isso se consolidou como um dos maiores entraves à síntese neodarwiniana. Complexidade especificada e código genético. Segundo a física moderna, existe complexidade em todas as escalas. Existe complexidade em todas as escalas. Os físicos esperam que as leis subjacentes da natureza sejam amalgamadas em um único esquema matemático abrangente, o que permitiria um entendimento preciso da complexidade. Aqui talvez ele esteja falando da teoria de tudo, né? Os físicos esperam que seja tudo reunido em um esquema matemático abrangente, né, para entender a complexidade de uma forma bem precisa. Na opinião de muitos cientistas, qualidades complexas como a vida e o pensamento têm um significado genuíno, que mesmo em princípio não pode ser reduzido ao comportamento de partículas subatômicas. Então, assim, dizer que houve um conjunto de fatores que simplesmente se reuniu ali, né, e nas partículas subatômicas gerou tudo que nós temos em complexidade de vida e pensamento, isso não parece ser coerente, né? Não é, né? Entendo que não é, né? Sistemas caóticos possuem sensibilidade com respeito às condições iniciais. Em longo prazo, estados distintos se aproximam, o que torna um sistema caótico completamente imprevisível. Um sistema auto-organizante salta espontaneamente de um estado relativamente inexpressivo a um estado de maior complexidade organizada, atribuindo um aspecto criativo diferente de um sistema caótico. Então, ou seja, se eu assumir um sistema auto-organizante, aí nós podemos pensar ele saltando espontaneamente de um estado relativamente inexpressivo a outro de maior complexidade. Ou seja, só dá para pensar em um sistema auto-organizante se eu pensar em um planejador organizando tudo isso com antevidência, etc. Mas aí seria muito mais coerente pensar que existindo um planejador, conforme todas as evidências que nós temos, as limitações de variação genética relacionada às famílias, por exemplo, alguns dizem que talvez não sejam as famílias, não sei se seriam as ordens, mas existe essa verificação de limitação, de variabilidade nos seres, não é? E, por exemplo, um leão não vai virar um primata não vai virar um leão, um felino e por aí fora, né? Então, assim, nós admitimos que pode ter havido, sim, um primeiro ser que tinha uma capacidade de variabilidade, um primeiro ser em determinadas famílias, por exemplo, um primeiro ser que gerou todos os felinos, um primeiro ser que gerou todos os caninos, um primeiro ser que gerou os primatas, um primeiro ser que gerou os seres humanos. Então, assim, que é o que a Bíblia apresenta, né? Ou seja, um grupo de seres que foi criado pronto. E aí, a partir desse grupo de seres, e isso é o que é defendido também na questão do dilúvio, por exemplo, de que apenas seria necessário, você poderia colocar simplesmente ali filhotes na arca e os animais aquáticos, considerando que não precisavam sobreviver todos e que havia uma variedade ali, haveria circunstâncias da Terra antiga, né? Da Terra antiga em que sentido? A Terra anterior ao dilúvio, né? A Terra primordial, as condições da Terra primordial anterior ao dilúvio, e aí depois do dilúvio é que houve uma reconfiguração. Mas vamos esquecer tudo isso, todo esse aspecto bíblico. Cientificamente, o que nós verificamos? Que existe uma dificuldade realmente, ou seja, o que se adequa à ideia de que houve um grupo de seres que já existia, e que provavelmente foi criado pronto, e eles permitem essa variedade entre si, né? Existe a verificação de que as mutações elas são não só deletérias, mas cada vez mais elas prejudicam os seres, de modo que, dada a realidade que nós verificamos, né, existem experimentos feitos com bactérias, né, e eles simularam tantas vezes e esperaram acontecer algo diferente, e no final das contas, basicamente, eles viram que a bactéria continuou sendo bactéria, basicamente com a variabilidade biológica normal ali, e nada mudou, né? Baseando-se na teoria da computação digital, Chaitin
procura quantificar, eu creio que a pronúncia seja essa, né? Scheidt procura quantificar a complexidade de um sistema físico em termos da dificuldade de simulá-lo ou descrevê-lo com um computador digital. Ou seja, olha, como que nós analisamos se um sistema físico ele é complexo ou não? Né? É de acordo com a dificuldade de simulá-lo ou descrevê-lo com um computador digital, o que abre caminho para fazer distinções precisas entre a complexidade organizada e aleatória. Então, eles estão trabalhando nisso agora, complexidade especificada, complexidade organizada. Sistemas demasiadamente complexos são muito improváveis de ocorrer por pura sorte. Então, assim, se é improvável ocorrer por pura sorte, e na natureza, o que nós encontramos é o quê? É, assim, um evento da natureza, um terremoto, ele não existe ali, desconsiderando qualquer ser inteligente ali trabalhando, ele vai acontecer em qualquer lugar, onde estiver havendo ali, independente daquele lugar ter a maioria dos animais ou não. Então, veja, isso acontecer por pura sorte, né? E a própria existência desses sistemas complexos, por pura sorte, ou seja, as coisas simplesmente acontecerem, essa ideia de que as pessoas dizem, o universo conspira a meu favor, né? Então, assim, a ideia do universo conspirar a favor de alguma coisa por pura sorte, assim, de modo a gerar sistema complexo, é altamente improvável, né? E aí ele fala, complexidade pode ser interpretada com improbabilidade. Complexidade pode ser interpretada como improbabilidade. Então é muito importante ver que, veja só, nunca existiu na realidade essa harmonia que se diz de um consenso e que ninguém nunca questionou e que não há dificuldades. Pelo contrário, né? Nós vemos que existe muita dificuldade para a ideia de que a vida... da não vida surgiu a vida, e isso foi se tornando cada vez mais complexo até chegar no que nós temos hoje, né? Além da característica da improbabilidade, e outra coisa que eu preciso estudar para ter propriedade para falar, mas assim, é perfeitamente possível que nós, com comandos relativamente simples, peçamos a um sistema que ele desenvolva algo que na realidade observável seja improvável. Então veja, simular algo não quer dizer que algo é um fato, não significa provar algo. Além da característica da improbabilidade, uma informação complexa especificada é também irredutível. Além da característica da improbabilidade, uma informação complexa especificada é também irredutível. Uma informação complexa especificada é também irredutível, de forma que não apresenta padrão de repetição. Para o eminente biólogo Stuart Kauffman, o mecanismo darwiniano pode gerar alguma complexidade biológica, desde que a ele seja adicionado princípios de auto-organização. Então, quer dizer, eu tenho que admitir que a auto-organização sempre existiu. Porque, do contrário, isso para gerar alguma complexidade. Né? Para o matemático William Dembski, a informação biológica não pode surgir através de um algoritmo evolutivo do tipo darwiniano, a menos que um agente inteligente seja considerado. Ou seja, mesmo que eu admita que um modelo darwiniano é possível, ele só seria, segundo o matemático William Dembski, só seria possível se eu tiver um agente inteligente atuando ali. Ou seja, para vencer as improbabilidades, só se alguém planejasse aquilo. E para que surgisse exatamente daquela forma. Agora, se eu admito isso, é muito mais coerente admitir que simplesmente, conforme a realidade observável, conforme os experimentos que já foram feitos, que houve um grupo de seres que foi criado pronto. E que esses seres tinham capacidade de variação e que essa variação está se esgotando. Estamos chegando no limite da variação e quanto mais chegamos perto do limite, menos condição de variação, mais empobrecimento genético então, e aí existe até uma coisa que eles chamam de TDE, né? Que é a degeneração, né? Que é o que o Birri coloca, acho que também como a involução de Darwin. Existe a questão de que nós estamos... Se as mutações, na sua esmagadora, mesmo para aqueles que admitem que existam mutações neutras ou positivas, a imensa maioria dos processos de mutações, eles são prejudiciais, destrutivos, deletérios. Então,
Como eu vou admitir que, se na maioria das vezes está acontecendo com você, é destrutivo para ele, que uma ou outra mutação, ainda que houvesse benéfica, e que geralmente não é verificado isso, ou seja, talvez ela tenha algum benefício em uma condição muito específica, que é muito difícil de se manter e etc. Mas veja, se eu preciso de um agente inteligente sendo considerado, por que não se admite o que me parece mais óbvio? Porque é evidente que existe uma perseguição no campo acadêmico, existe uma perseguição no campo científico, né? É o que me parece. Enquanto a teoria darwiniana da evolução conflita com a segunda lei da termodinâmica, de acordo com o matemático Ian Stewart, a sugerida quarta lei da termodinâmica seria mais coerente com o fenômeno da gravitação, visto que sistemas gravitacionais tendem a crescer em complexidade. Tradicionalmente, a inteligência do ser humano é definitiva, não cabendo o processo evolutivo em sua constituição. A inteligência do ser humano é definitiva, não cabendo o processo evolutivo. Ou seja, não tem como explicar a inteligência humana, por exemplo, o processo da fala, né, que existe um período, inclusive, que eles falam que acho que é o período da lalação, né? Ou você aprende a falar nesse período, ou você não aprende mais, né? Então, são muitas as dificuldades. Então, o conflito com a segunda lei da termodinâmica, não é? Pesquisas em informática mostraram que padrões normalmente atribuídos à inteligência, quando decorrentes de um processo evolutivo, devem ser referidos a fontes de informação externas a esse processo. Olha só. Padrões normalmente atribuídos à inteligência, quando decorrentes de um processo evolutivo, devem ser referidos a fontes de informação externas a esse processo. Tais fontes de informação podem ser o resultado de outros processos evolutivos mais profundos, implicando uma cadeia de processos transmissores de informação. Ou seja, tem que haver ali, assim, uma conspiração que precisa ter uma inteligência por trás para acontecer, né? Necessariamente, a regressão implica uma incompletude fundamental na capacidade de causalidade física de produzir as informações necessárias. Sem considerar qualquer violação de causalidade física ao longo dos processos, aponta-se para a necessidade de uma fonte de informação de uma inteligência primordial. Sem considerar qualquer violação da causalidade física, ou seja, se considerar as coisas exatamente como elas são, como elas aparecem, conforme a realidade observável, aponta-se para uma necessidade de uma fonte de informação de uma inteligência primordial. Essa é uma das justificativas lógicas para o design inteligente. Essa é uma das justificativas lógicas para o design inteligente. As conhecidas leis da física e da química, por elas mesmas, podem, no máximo, explicar a especificação, mas não a complexidade. Por outro lado, a contingência pode explicar a complexidade, mas não a especificação. Por esse motivo, o código genético é enigmático, pois possui complexidade especificada. O código genético é enigmático, pois possui complexidade especificada. Então, eles falam assim, especiação não pode ser explicado pela contingência. E as leis da física, elas podem, no máximo, explicar a especificação, não a complexidade. E assim, as leis da física e da química explicam a especificação, mas não a complexidade, e a contingência explica a complexidade, mas não a especificação. Então, para que a complexidade especificada transformasse aqui, pelo que eu entendi, a evolução em algo viável, as duas coisas teriam que convergir de alguma forma, né? Ian Nicholas Stewart é um matemático britânico, né? Não sei qual é a pronúncia correta aqui, em Fragments of Reality, com coautoria com o biólogo Jack Cohen, Stewart discutiu questões de difícil tratamento pelas vias do pensamento evolucionista de Darwin. O que aconteceu no início do universo? Como a vida se originou? Como a inteligência evoluiu? Como surgiu a cultura? Que tipo de seres são conscientes? O que é livre-arbítrio? Mentes são frutos da realidade, processos acontecendo dentro de estruturas feitas a partir de matéria comum, cujo comportamento evoluiu a fim de imitar, modelar e manipular processos naturais. Mentes são frutos da realidade, processos acontecendo dentro de estruturas feitas a partir de matéria comum, cujo comportamento evoluiu a fim de imitar, modelar e manipular processos naturais.
O início da cumplicidade entre inteligência e cultura humana pode ser interpretado pela evolução de maneiras não genéticas, mas pelas transmissões de conhecimentos, hábitos, comportamentos de geração em geração. Conforme a mente evolui, ela se torna cada vez mais complexa. Essa foi a chave do pensamento de Stewart. Nesse tratamento, no entanto, o matemático às vezes superestima o poder da evolução. Às vezes, me parece que sempre, né? Para que ele considere que tudo isso possa ter acontecido simplesmente por transmissão de geração em geração, ele superestima o poder da evolução, né? Stewart adere ao pressuposto da adaptação celular, acreditando que a maioria dos traços de organismos biológicos surgiu porque esses traços são úteis. Então, assim, olha só. Acreditando que a maioria dos traços simplesmente surgiu porque esses traços são úteis. Então, por que surgiu? Porque é útil. Então, ele simplesmente assume que existe. Por isso que nós vimos lá no começo do artigo, né? Assumindo determinadas coisas muito específicas, condições muito especiais têm que ser assumidas, né? E que a evolução tem a capacidade plena de projetar tais traços. Então, assim, ele está defendendo aqui uma evolução guiada, né? Aí, se a evolução tem capacidade plena de projetar tais traços, então ele projetar anteevidência, então ele está admitindo aqui para mim uma evolução guiada, né? Que um ser fez isso. Mas Stewart não faz qualquer ressalva sobre as correntes controversas na biologia evolutiva quanto à quantidade de exigibilidade que a seleção natural tem e quanto poder tem para moldar a adaptação biológica. Então, assim, ele simplesmente nega a realidade para admitir que a evolução seja guiada. Não sei qual seria o pensamento dele, se ele admite o que quer a evolução e pode obter, ela consegue. Então, quer dizer, isso aqui só faz sentido dentro de uma ideia de evolução guiada, ou seja, um ser estabelecendo a evolução. E mesmo assim, nós não temos evidência para isso. Por isso que nós defendemos que aqui, ó, RBHM, né, Revista Brasileira de História da Matemática. Por isso que nós entendemos aqui que quando eles tentam validar a evolução, eles têm que admitir a existência de um ser inteligente com anteevidência, com capacidade de projetar isso. Apesar de sua simpatia com a biologia evolutiva, então ele é um simpatizante da biologia evolutiva, Stewart deixa o indicativo de que o mecanismo darwiniano não passa de teste epistemológico e carece de profundos aperfeiçoamentos. Então, acho que pelo menos isso, né? Então, talvez ele seja um evolucionista teísta, não sei, né? Existe um ser que desenvolveu tudo, né? Segundo afirma o biólogo Stuart Kauffman, tratando-se de geração de complexidade biológica, os princípios de auto-organização são mais poderosos do que o mecanismo darwiniano. Os princípios de organização são mais poderosos que o mecanismo darwiniano para a geração de complexidade biológica. Uma vez que os sistemas vivos têm a capacidade de literalmente assumir uma vida própria e se comportar como agentes autônomos em vez de meros escravos das leis da física e da química. Um ser capaz de se comportar como autônomo em vez de meros escravos, eles continuam sendo escravos das leis da física e da química, né? Nós continuamos sendo escravos, né? Se eu pular de um prédio de 20 andares, eu não vou escapar da lei da física ali, né? E se eu colocar alguma substância prejudicial ao meu organismo, eu não vou escapar das consequências. Então, eu não sei como ele pensa que esses seres, né, deixem de ser escravos das leis da física e da química. Nós podemos manipular as leis da física e da química, podemos escolher, dependendo do nosso nível de compreensão, escapar de determinadas circunstâncias, mas existem leis que não temos como fugir, né? Atualizando-se com o contexto digital, a visão neodarwiniana da evolução passou a se concentrar no papel do gene e se basear em modelos tradicionais de polimorfismo. Dessa forma, o modelo neodarwiniano não dá espaço para o conceito de auto-organização. Então, eles defendem a questão da auto-organização, mas o modelo neodarwiniano não dá espaço para isso. Entretanto, Stewart notificou que modelos baseados em fenótipos, que incluem efeitos não lineares e coletivos, sugerem que a evolução pode, de fato, ser vista como um processo pelo qual o ecossistema se auto-organiza. Juntamente com J. Scar e P. Coveney, Stewart apresentou modelos que representam o fenômeno da especiação como uma bifurcação de quebra de simetria, mas em diferentes contextos matemáticos. Ou seja, aqui me parece um campo bastante especulativo que assume diversas coisas, né? Suas conclusões foram convincentes, apesar da diversidade dos modelos.
incluindo sistemas dinâmicos determinísticos, dinâmicos estocásticos, sistemas dinâmicos discretos, etc. Então, veja aqui que é muito no campo das ideias e muito no campo especulativo, né? A segunda lei da termodinâmica associa a qualquer sistema termodinâmico fechado uma quantidade conhecida como entropia, a qual usualmente é interpretado como uma medida de desordem. Então, segunda lei da termodinâmica, entropia, sistema termodinâmico fechado, medida de desordem. Diferentemente de um universo regido por essa lei física, a biosfera dá aparências de evoluir para uma forma cada vez mais sofisticada de organização. Isso não contradiz a segunda lei da termodinâmica, pois a biosfera é dirigida principalmente pela radiação solar, o que não caracteriza um sistema termodinâmico fechado. A física não fornece razões claras da tendência para a maior organização de certos sistemas termodinâmicos com input de energia. Pelo contrário, exemplos como água fervendo e um recipiente mostram que sistemas termodinâmicos não fechados podem apresentar entropia crescente, que é a medida de desordem. Mesmo sistemas termodinâmicos não fechados podem apresentar entropia crescente. Então, dizer que existe nós participamos de alguma forma de um sistema não fechado não quer dizer que ele não vai apresentar entropia, né? Explicaria o crescimento da complexidade da biosfera. Muitos biólogos evolucionistas acusem, embora muitos biólogos evolucionistas acusem a falta de evidências para o crescimento da complexidade no mundo biológico. Então veja, o Stewart ele associa a organização com complexidade e adere à proposta da quarta lei da termodinâmica, suplantando as três leis, né? Então assim, eles precisam inventar conceitos, né, para admitir, mesmo que os próprios biólogos evolucionistas acusem a falta de evidência para o crescimento da complexidade no mundo biológico. Stewart inclui a ideia de uma segunda lei da gravidade que quantifica o crescimento da complexidade de sistemas gravitacionais, uma vez que esses sistemas tendem a aumentar seu grau de organização. Dessa forma, os sistemas gravitacionais fornecem uma excelente mesa de testes para a quarta lei da termodinâmica e uma segunda lei da gravidade teria um papel fundamental. Então veja, o campo bastante especulativo das ideias que o Stewart, assim, ele enxerga as dificuldades, as improbabilidades, mas ele prefere ficar agarrado à teoria, né? Gregor Scheitin. Gregor John Scheitin é um matemático e cientista da computação argentino-estadunidense, um dos fundadores da complexidade algorítmica, com importantes contribuições para a teoria da informação algorítmica e metamatemática. Descobertas, né? Ele fez algumas descobertas, um novo teorema da incompletude, que é a incompletude de Gödel, quer dizer, contrapondo-se ao clássico teorema da incompletude de Gödel. Vamos lá, em epistemologia da matemática, ele afirma que suas descobertas na lógica matemática e na teoria da informação algorítmica mostram que existem fatos matemáticos que são verdadeiramente sem motivo, que são verdadeiros por acidente. Suas pesquisas também contribuíram para a biologia evolutiva e a neurociência, principalmente sobre estudos da mente. Inconformado com a falta de formalidade matemática para os estudos da evolução, o que considerava um escândalo para os matemáticos, propôs a teoria da informação algorítmica como a chave para solucionar problemas de biologia evolutiva e desenvolveu um modelo algorítmico para o mecanismo darwiniano. Tendo em vista tentativas prévias de atender esse caso por meio da teoria dos jogos ou processos estocásticos, Scheitin introduz alternativamente a metabiologia como base teórica para sua proposta de formalizar a teoria da seleção natural. De forma geral, a metabiologia usa ferramentas de matemática discreta não axiomática, contendo uma hierarquia infinita de verdades, cada uma gerando informações fundamentais para a outra, praticamente procedente dos resultados de Gödel e Turing. A máquina de Turing, né, que eu acho que ele trabalha, né? Então, veja, o campo ainda altamente, como nós podemos dizer, altamente especulativo, né?
Em princípio, Chaitin define o vocabulário da biologia evolutiva. Organismo, DNA, mutação, aptidão e evolução. Em seguida, associa esse vocabulário a conceitos de computação científica. Organismo, DNA, mutação, aptidão e evolução são, respectivamente, tratados por software natural, linguagem de programação natural, programa modificador de um organismo, caminho arbitrário no espaço e todos os possíveis programas. Então, ele faz uma associação, a meu ver, arbitrária, né? E aí, para cada coisa, ele trata algo, software, linguagem de programação, etc., né? Para modelar a competição entre gerações de organismos, Chaitin usa o algoritmo do Castor para iniciar e dirigir o processo evolucionário, representando a habilidade da biosfera em gerar novas soluções em resposta à influência evolucionária. Nesta modelagem, a criatividade matemática corresponde à criatividade da natureza. Então, aqui para mim já está na... deixa eu só acender aqui. Isso aqui, para mim, eles estão caminhando cada vez mais por uma espécie de evolução guiada. E na simulação, acho que todo mundo que já viu isso, né? Assim, na simulação você coloca como possível o que você quiser. Né? Por mais que eles falem não, porque não é assim, que a gente coloca informações simples, é óbvio que a informação que eles estão colocando não são simples. Eles estão assumindo uma série de pressupostos, e óbvio que se você assumir que 0 é igual a 1, o programa ele vai trabalhar com isso e ele vai colocar como possível algo que não é possível, né, no mundo real. Ele considera que a habilidade de evoluir por seleção natural é uma condição suficiente para ser um objeto vivente. A principal crítica sobre o modelo de Chaitin se refere ao seu grau de generalidade em matemática pura. Grau de generalidade em matemática pura, que aparentemente torna impossível qualquer aplicação prática. Então, veja, ele, em matemática, se você não tiver cuidado, você comete uma série de falsidades ali, você simplesmente não percebe. Então, veja que o grau de generalidade em matemática pura, ou seja, altamente no campo das ideias, por exemplo, você já viu um número que é elevado a si mesmo d-1? Você não viu. Não existe isso na realidade observável. Mas, por exemplo, quando foram resolver a questão da... depois eu preciso estudar com calma isso para ver se é exatamente como... Mas se você for olhar, muitas vezes quando a gente vai tratar de número complexo, a gente trabalha, por exemplo, vamos pensar numa equação de segundo grau, dependendo da equação de segundo grau, ela não vai ter uma resolução nos números reais. E aí se utilizou a ideia de números imaginários, né? Então, você tem ali... Mas para você tratar de um número imaginário, você tem que pensar que existe em alguma realidade um número que é elevado a si mesmo d-1. Isso não existe, não existe nenhuma realidade que isso seja possível, né? Então, por exemplo, especulando aqui, eu imagino até que talvez realmente nem existam números imaginários, talvez seja simplesmente mais fácil admitir que determinadas equações e fórmulas que nós temos, elas não conseguem abordar tudo, elas têm limitações. Então, em determinadas circunstâncias, eu posso pode até existir uma solução para aquilo, mas precisará de um outro caminho que não, por exemplo, a noção de equação de segundo grau ou nada que seja semelhante a ela, né? Então, é só uma especulação, mas só para a gente ver que, por exemplo, se eu fizer assim na matemática, 1 sobre 9 é igual a 0,1, que é a dízima periódica. Se eu colocar o sinal de igual e eu fizer lá os cálculos, eles vão me gerar números. Se ao invés do sinal igual eu colocar o sinal de aproximadamente, ele vai gerar números também da mesma forma. Então, no mundo da matemática pura, no mundo fora da realidade, eles podem simular qualquer coisa e dizer que existe. Agora, no mundo real, por que muitas vezes isso não acontece? Porque muitas vezes nós nem sabemos se aquilo está correto, se aquilo realmente não é uma extrapolação, né, daquilo que se propõe. Mas assim, vamos ver, né? O modelo de Chaitin não considera as influências do meio ambiente, sendo assim inaplicável. Como assim ele não considera as influências do meio ambiente? Veja, como que eu vou ter um sistema que não vai considerar as influências do meio ambiente? Como é que ele vai admitir que algo surgiu
num ambiente em que a presença de oxigênio destruiria, a ausência de oxigênio também prejudicaria e tornaria inviável a continuação do processo. Então, veja, são coisas assim, ou seja, o que eles estão fazendo? Eles estão assim, olha, assumindo-se que algo simplesmente aconteceu, então a gente torna as coisas muito mais viáveis, né? O procedimento é, na verdade, incomputável. O procedimento é, na verdade, incomputável. O doutor em filosofia Radoslaw Siedlinski salienta que o procedimento é, na verdade, incomputável. Ciente do problema, Chaitin afirma ser necessário recorrer a informações externas fazendo uso do Oracle, o que é incomputável. Mas se mostra interessado em tentar projetar um modelo de implementação em alguma linguagem de programação existente ou de execução em computadores reais. Por isso que eles estão cada vez mais criando cada vez ideias mais abstratas e mais difíceis de você verificar no mundo real e por aí afora, né? As críticas são importantes para se entender o quanto é difícil ratificar a teoria darwiniana. Não é difícil, é improvável, né? É impossível você ratificar a teoria darwiniana da evolução do menos complexo para o mais complexo, né? Quanto mais realista o modelo, mais teremos que confiar em simulações de computador em vez de provas. O que parece estranho essa fala, né? Quanto mais realista o modelo, mais teremos que confiar em simulações de computador que em prova. Então o modelo não é realista, né? Como é que o modelo é realista se nós temos que confiar mais em simulações do que em provas, né? No modelo de Chaitin, as mutações não influenciam negativamente na sua... É um mundo fantástico de Bob, né? Talvez, assim, que... como que no modelo que as mutações não vão influenciar negativamente na sobrevivência do organismo se a maioria das mutações são deletérias, assim. Eu falando como leigo. Para mim, eu lendo isso aqui, enxergando que as mutações elas não tendem a fazer o organismo melhorar, mas tendem a fazer o organismo piorar, se prejudicar, Então, descartando qualquer possibilidade de picos adaptativos locais em que a evolução poderia ficar estancada. Isso significa que o procedimento de Chaitin não é indiscriminado, mas sim dirigido. O procedimento de Chaitin não é indiscriminado, mas dirigido, o que é anti-darwiniano. Ou seja, talvez o Chaitin tentando defender, não sei se ele defende ou não, mas se ele tentou defender o darwinismo, a teoria darwiniana, ele acabou ajudando a prejudicá-la, né, talvez. Outro problema com esse procedimento é a sua limitação a um simples organismo sem a presença de uma população. Então, quer dizer, o cara avacalhou tudo, né? Depois da descoberta do DNA, o genótipo passou a ter maior interesse do que o fenótipo, uma vez que toda a teoria da informação pode ser aplicada ao código genético. Forma de investigação completamente distinta das pesquisas originais de Darwin, que evidentemente eram baseadas nas características observáveis ou caracteres. Só que assim, o DNA é algo observável. Então, apesar dele ser genótipo e não fenótipo, ele é algo observável. É possível verificar no DNA a complexidade dele e verificar que no mundo real a análise da complexidade do DNA ela é contrária à teoria evolutiva, né? Pelo menos a teoria evolutiva no sentido de que além da variabilidade biológica, ou seja, além de um ser conseguir se adaptar a determinadas circunstâncias, que ele vá ampliar sua complexidade e gerar algo muito mais complexo a ponto de chegar de um organismo unicelular com uma pequena complexidade, que já é muita complexidade, né, mas a menor complexidade possível, até chegar a nós, né? O posicionamento genocêntrico obrigou Chaitin a alterar radicalmente a definição de vida. A vida é um sistema que tem hereditariedade e mutações e evolui pela seleção natural. Então, ele assume isso. Ele assume que a vida tem hereditariedade e mutações evoluem pela seleção natural. Então, é lógico que se você assumir isso e você colocar isso no sistema, o sistema vai gerar isso para você. Se vida é tudo que evolui, então é uma informação organismo vivo, segundo a definição de Chaitin. Então, aqui, ele sofre uma série de objeções, né, ao que ele fala. O modelo de Chaitin é somente uma visão alternativa de uma teoria já existente. Visão alternativa de uma teoria já existente, modelo de Chaitin. Portanto, não é revolucionário e muito menos capaz de descrever a complexidade
da vida e de sua evolução. A teoria matemática geral da evolução darwiniana ainda continua sendo uma canção sem futuro. E os biólogos parecem permanecer pessimistas. Assim, se é pessimista, pelo menos eu creio que está sendo realista, talvez, né? Vale ressaltar que é comum em matemática pura dar ênfase ao abstrato. Além disso, a modelagem matemática procura sempre escolher o padrão mais simples possível, segundo o princípio da navalha de Ockham. Então, mesmo a modelagem matemática, né, procura escolher conforme a navalha de Ockham. Abstendo-se de qualquer julgamento das supostas influências filosóficas, a proposta de Scheidt parece sincera e contingente com seu objetivo de estabelecer um modelo matemático germinal. Contudo, deve-se reconhecer que nenhuma teoria pode se adaptar a todos os fatos. Ou seja, eles não estão querendo adaptar... na realidade, eles não estão querendo adaptar as teorias aos fatos, eles estão querendo que os fatos se adaptem às teorias, né? Porque para que as teorias se adaptem aos fatos, você vai ter que anular uma série de fatores e até talvez a própria teoria, né? Dembski, vamos lá. Ele é um dos principais proponentes do design inteligente. Um dos principais proponentes do design inteligente. A primeira contribuição significativa de Dembski para o design inteligente foi o artigo Randomness by Design, mas foi sua contribuição de Creation Hypothesis que influenciou fortemente sua especialidade. Discutiram a detecção de design e redefiniram a complexidade especificada como forma de medir informações. Então aqui seria a complexidade especificada como algo para defender o design inteligente, pelo que eu entendi, né? Ele atribui a complexidade especificada o significado de uma complexidade irredutível e postulou que essa pode ser estudada pelas vias da teoria da probabilidade. Tendo como base a teoria da informação de Shannon, o conceito de complexidade denota uma medida de improbabilidade contingente. A especificação refere-se à padronização de arranjos complexos, onde o padrão pode ser recuperado independente do arranjo real. Dembski então critica o uso de um algoritmo evolucionário para definir complexidade especificada, visto que para isso existe uma formulação matemática rigorosa. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, assim, ele entende que o algoritmo evolucionário para a complexidade especificada seria um contrassenso, né? Tendo em sua visão o design inteligente como um movimento popular, bem como uma hipótese científica, Dembski afirma trabalhar em prol do processo de desalojamento da evolução do imaginário público. Sobre os simuladores de evolução, como o A Vida, Dembski afirma que são incoerentes em relação aos objetivos de provar, olha só, incoerentes em relação aos objetivos de provar a funcionalidade do mecanismo darwiniano, uma vez que executam simulações dirigidas por fontes de informações ativas no programa. Executam simulações dirigidas por fontes de informações ativas no programa. Sobre o algoritmo da evolução proposto por Scheidt, Dembski aponta deficiências sérias. O modelo de Scheidt usa recursos ilimitados, coisas que não existem na realidade, ou são desconhecidas ou são desvinculadas. Assim, ou são desconhecidas, é óbvio que não estamos falando só de coisas conhecidas aqui, né? Mas assim, não fazem parte da realidade, ou são desvinculadas, ou seja, ou não tem vínculo algum, ou simplesmente não existem, né? Dembski parece rejeitar qualquer autoria de provas matemáticas absolutas contra o mecanismo darwiniano ou em favor do design inteligente. Então, veja, ele admite aqui um meio termo, talvez, né? Ou seja, ele não é a favor de provas matemáticas absolutas contra o mecanismo ou em favor do design inteligente. Eu não estou e nunca estive no negócio de oferecer uma prova matemática rigorosa para a incapacidade de mecanismos materiais gerarem complexidade especificada. Aí nós precisaríamos ver por que ele afirma isso, né? Entretanto, Dembski procura ser rigorosamente formal em demonstrar que a informação encontrada em um organismo vivo não pode ser gerada por um algoritmo evolucionário de modelo darwiniano. Então, ele procura ser rigorosamente formal em demonstrar.
Então, se ele demonstrou matematicamente, por mais que ele não aceite uma prova matemática absoluta, por mais que ele não admita isso, ele está oferecendo provas de que não pode ser gerada por um algoritmo evolucionário. Desta forma, com literalidade, ele argumenta que uma fase pré-biótica de evolução molecular em uma sopa química jamais poderia ter gerado um organismo vivo. Jamais poderia ter gerado um organismo vivo a partir do zero, como sugerido pela teoria evolucionária. Um algoritmo evolucionário é um processo estocástico que deve executar um número finito de ações. Visto que o algoritmo deve atingir o alvo em um número finito de etapas, Dembski fixa um intervalo de números naturais de 1 a m como conjunto. A probabilidade de encontrá-lo... O alvo é tão pequeno que a probabilidade de encontrá-lo em m passos de forma aleatória é minúscula, ou seja, tende a zero. Né? Este é o principal problema apontado por Dembski, pois a escolha da função fitness requer mais informação e complexidade do que o alvo original. Então, assim, se acharam que estavam facilitando a coisa ficou muito mais difícil agora. Né? Ela revela uma regressão sucessiva em qualquer algoritmo evolucionário. Para se atingir o alvo, o espaço de soluções deve ser substituído sucessivamente por espaços absurdamente mais complicados de lidar, tornando-se espaço de funções sobre as funções indefinidamente. Não tem fim. Isso não tem fim e aponta para uma inconsistência na hipótese de que o algoritmo eventualmente deve parar seu processo. Uma vez que a busca cega sempre constitui um algoritmo evolucionário perfeitamente válido, isso significa que a medida de desempenho de qualquer algoritmo evolucionário nunca é melhor do que a busca cega. Então, ou seja, eles estão... basicamente o que eu entendi aqui é que eles estão atribuindo tanta perfeição ao mecanismo que sempre constitui, olha só, uma busca cega sempre constitui um algoritmo evolucionário perfeitamente válido, ou seja, se eles admitem que essa busca cega permite um algoritmo evolucionário perfeitamente válido, a medida de desempenho de qualquer organismo evolucionário nunca é melhor que a busca cega. Então, assim, se eu simplesmente admito que isso é possível da forma como é proposta, então eu não preciso nem da proposta do algoritmo. Né? Os algoritmos evolucionários usuais não geram complexidade especificada, mas apenas aproveitam uma complexidade já existente. Em todos os casos, um agente inteligente esteve envolvido. Um agente esteve envolvido. É evidente que nenhum algoritmo evolucionário pode provar um processo evolutivo sem direcionamento inteligente ou planejamento. Pois o algoritmo por si mesmo é projetado. Então, assim, se eu admito um algoritmo, eu estou admitindo que houve um projeto para gerar aquele algoritmo. Se eu admito que foi estabelecida uma lógica para gerar aquilo. Ou seja, não foi aleatório, não foi, né? Teóricos darwinistas insistem que a evolução pode sim gerar complexidade especificada. Eles insistem, né? Eles insistem mesmo assim, mesmo com tudo isso contra eles, né? O replicador irá provar diferentes variantes através de mutação. Então, a função fitness selecionará as variantes que constituem uma melhoria. No entanto, segundo Dembski, se o mecanismo darwiniano de sobrevivência é o que de fato impulsiona a evolução, a função fitness induzida por esse mecanismo tem que ser muito especial e muitas condições prévias precisam ser satisfeitas. Você tem que ter antievidência. É o que o Eberlin mostra que só faz sentido na teoria do design inteligente e é muito mais coerente admitir que as coisas existiram como se conhece agora. Né? O mecanismo de cópia de DNA de replicadores deve ser suficientemente confiável para evitar catástrofes de erros. Salvo um alto grau de confiabilidade, os replicadores serão extintos ou se chafurdarão interminavelmente em um estado de baixa complexidade. Enfim, se a espetacular diversidade é adequadamente atribuída a uma forma darwiniana, então o catálogo de condições precisa satisfazer é absolutamente vasto. O catálogo é absolutamente vasto. A única explicação plausível para tal pressuposição seria a influência de um agente inteligente na direção do processo. Então nós findamos por aqui, se você quiser comentário, né, e tudo que ele vem a colocar, mas
É basicamente isso. Eles tentando provar a evolução, aparentemente eles só provaram que precisa de um ser inteligente. Até o próximo estudo.